Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Céu da Hora que está começando. E na edição de hoje você vai ver que tem muita gente indo por aí embaixo de vara. Quem vai falar sobre isso são os meirinhos, ou melhor, os oficiais de justiça. E tem mais, hoje cedo, muito cedo, Polícia Federal visita governador. De qual estado? Você vai saber já já. E tem mais, a saga por direitos trabalhistas daqueles que estão sendo lesados por fraude simulada. É a Justiça do Trabalho defendendo o trabalhador. Esses e outros assuntos em instantes. Olá Ceará, olá Brasil. Da hora de hoje vai lhe conduzir por baixo de vara. Não pagou a pensão alimentícia, vai preso. Tem processo na justiça, é acusado de crimes. São os oficiais de justiça que, batem na sua porta. Não são apenas os japoneses da Polícia Federal, mas tem aqui do meu lado, representando o estado do Ceará, o querido Wagner Venâncio, presidente da Sindojus. Tudo bem, Wagner? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto, pelo espaço. Estamos aqui para colaborar com o debate e dizer da importância do papel do oficial de justiça ao longo do tempo e também, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos trabalhando, cumprindo ordens judiciais. E tem outro representante da turma que leva sobre vara os réus, os acusados. Agora, a nível nacional, o senhor João Batista Fernandes, representando a federação. Seja muito bem-vindo, João Batista. Obrigado à TV União por abrir esse espaço para levarmos ao debate e à discussão realmente da categoria do oficial de justiça, que todos estão achando que está todo mundo trabalhando em home office, mas na verdade o oficial de justiça continua em campo trabalhando e por conta disso temos muitos colegas já que contraíram o vírus no cumprimento do seu dever. É bom que a sociedade saiba que a justiça não para, mas a justiça não para porque tem um oficial de justiça se expondo, principalmente nesse momento de pandemia, para levar a justiça e pacificação social. Mas é claro que não para, não é o longa-manos. O que é esse tal longa-manos? Bom, um termo em latim que significa o braço do juiz. Nós lá na ponta somos os juízes, né? Ou seja, uma ordem prolatada por um magistrado, quem a cumpre, quem dá efetividade a essa determinação judicial, somos nós, oficiais de justiça. Nós estamos lá na ponta, o longa-manos, o braço estendido, nós que cumprimos as ordens judiciais. Mas parece que está cotó, porque eu ouvi falar que tem comarcas do interior do Ceará sem oficiais de justiça. Hoje nós temos 6 comarcas do estado do Ceará sem oficial de justiça, né? Houve um concurso que a validade expirou semana passada, existem ações de concursados visando ao ingresso em face dessa necessidade e isso leva a uma sobrecarga, efetivamente leva a uma sobrecarga de trabalho, principalmente a dificuldade para levar à sociedade desses municípios que não têm oficial de justiça essas decisões judiciais. Bom, a justiça é dividida por competências, em razão da matéria, em razão do foro, em razão de peculiaridades. Então, aqui no Ceará e no Brasil, você vai conhecer a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Civil, Justiça Estadual, tendo ali criminal, família e diversos outros, como a Fazenda Pública, para exemplificar. E o senhor, como federação, representa quem, afinal de contas? Bom, a FESOJUS é a única federação legitimada a nível nacional para representar os oficiais de justiça, a categoria dos oficiais de justiça. Nós somos a federação que está regularizada junto aos órgãos competentes, tanto na esfera federal, onde se dá a legitimação disso aí, através da carta sindical, que nos legitima como único e verdadeiro representante da categoria a nível nacional, tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, conforme está lá. Porque a capacidade de representatividade para ter direito a que se faça uma ampla representatividade, tanto nos tribunais superiores, como dentro do Congresso Nacional, como dentro do próprio Conselho Nacional de Justiça, se dá através da carta sindical, que é o registro que nos dá a competência da representatividade da categoria a nível nacional.
Por exemplo, lá em Brasília tem a turma aqui da mamata, deputados federais, senadores, tem a turma lá do STF, tem um bocado de gente que gosta de trabalhar muito. Mas um assunto que me chama a atenção é a aposentadoria por atividade de risco dos oficiais de justiça. É o senhor que tem essa missão de defender esse interesse? Efetivamente, sim. Nós tivemos, aqui para você dar um exemplo, quando foi a proposta da reforma previdenciária, nós tivemos em Brasília lutando para a nossa inclusão na PEC 06. Essa PEC 06 é que tratava da reforma previdenciária. Nós estávamos ali incluídos para estarmos contemplados como atividade de risco. Para você ter uma ideia, e é bom que a população aqui saiba, em termos reais, em termos absolutos, quem mais sofre atentados é a Polícia Militar. Por lógico, é a que está na repressão. A segunda categoria que mais sofre agressões, atentados no cumprimento da decisão judicial em termos relativos é o oficial de justiça, não se equipara a nenhum outro. Eu não vou aqui levantar a questão, a tese da discussão sobre quais categorias foram inseridas dentro do contexto para ter direito à atividade de risco, mas não se pode comparar, por exemplo, uma polícia legislativa, e aqui não vai ao demérito à polícia legislativa, em comparação à quantidade de agressões e assassinatos que a categoria sofre no cumprimento das decisões judiciais. Para esclarecer, nós aqui, quanto federação, que temos um pouco do conhecimento do que acontece no Brasil, não é possível que se queira, por exemplo, que uma senhora com 62 anos suba no Rio de Janeiro para cumprir decisão judicial. Isso é um absurdo, isso não existe. Ou uma senhora grávida, uma oficial grávida, que expõe a sua gravidez e na gestação, está cumprindo mandados em áreas insalubres, como é o caso que acontece. Então, lutamos por força disso, continuamos lutando, existe uma matéria tramitando ainda no Congresso Nacional e nós continuamos lutando para ser inserido. A PEC 06, quando veio a alteração para os estados e municípios, remeteu aos estados e municípios a competência através de lei complementar de regular ou através da sua própria reforma constitucional. Esperamos que, em breve, a gente tenha reconhecido isso a nível nacional e possamos trazer o debate, e é isso que a gente está levando a cada estado da federação, do reconhecimento efetivo, não só da atividade de risco, mas se vê, por exemplo, hoje, durante o problema da pandemia, já perdemos 11 oficiais do cumprimento do dever. A sociedade tem que saber disso. Já se anunciará no Brasil. Enquanto isso, vamos para um pequeno intervalo. Bem, estamos de volta. Quero agradecer a você que está assistindo e participando através do WhatsApp do programa, dando sua contribuição, sua pergunta, sua interação. E aqui nós queremos ouvir e levar vez e voz. Por isso, muitas pessoas perguntam qual é o cuidado para atender um oficial de justiça, aquela pessoa que vai cumprir um mandado. E, como já falaram aqui, já morreram 11. Morreram 11 cearenses ou brasileiros? Os óbitos ocorreram em São Paulo, no Pará, basicamente, em nível nacional. Agora, aqui no estado, que chegou ao conhecimento do sindicato, nós tivemos 13 colegas infectados. Graças a Deus, todos se recuperaram, estão bem. Mas é preciso esclarecer que nós, além do risco que nos é inerente no exercício do nosso ministério, tem a questão da insalubridade. A imprensa, em nível estadual, divulgou um caso de troca de corpos de vítimas de Covid. E a família brigou, foi à justiça para resolver isso, para ter um enterro digno do seu familiar. E poucos sabem que quem cumpriu a ordem judicial, que teve que ir ao cemitério, que de lá a uma unidade de pronto atendimento, para fazer o reconhecimento do corpo que estava na câmara frigorífica, lá, do hospital, fotografar, filmar, foi um oficial de justiça. Quer dizer, um processo que fora divulgado pelo próprio tribunal, que foi resolvido em 24... Mas deixa eu ver se eu entendi. Morreu uma pessoa e entregaram o corpo de outra pessoa para a família? Isso, e a família, então, ajuizou visando a um enterro do seu familiar. Isso entrou na justiça, então foi concedido uma liminar, e liminares estão albergados na resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, que normatizou quais os feitos que nós temos que trabalhar durante a pandemia, e esse mandado liminar foi cumprido pela colega oficial Sheila,
Araújo, aqui da comarca de Fortaleza, que ela foi até a unidade de pronto atendimento, teve que fotografar o corpo, né, filmar, né, para juntar nos autos para a magistrada prolatar a decisão. É evidente que ela conseguiu, inclusive, localizar o familiar dessa pessoa que veio a óbito, e esse trabalho ela fez toda a exposição. Até então, nós não tínhamos recebido do tribunal nem do Estado os EPIs, foi o sindicato que forneceu e ela também adquiriu o protetor facial. Nesse sentido, mostra o quão é insalubre, que independente da pandemia, em tempos normais nós entramos em hospital, entramos em delegacia, entramos em presídios, e isso leva, além da questão de risco, que é o nosso mundo, o exercício do nosso trabalho, também a questão da insalubridade. Olha, eu não posso esquecer que Fortaleza e o estado do Ceará está em guerra de facções. Eu não posso deixar de falar, nem posso tapar o sol com a peneira. Você que mora no Padre Andrade, que mora ali na Lagoa do Urubu, na comunidade de Embratel, aqui na Praia do Futuro, no Bom Jardim, sabe do que eu estou falando. Não precisa ir até a Babilônia ou morar na Babilônia para conhecer a realidade dos nossos irmãos. E são os oficiais de justiça que vão até essas comunidades cumprir mandatos de citação para defesa de processos criminais. E muitas vezes temos visto que tem uma parede, um auditório bem grande. Abaixa o vidro, senão você morre. Que realidade é essa que vocês enfrentam? Roberto, essa realidade faz parte do nosso cotidiano. A gente sabe que existe área de risco e a criminalidade ela está solta. Entretanto, nós, profissionais do Poder Judiciário, a gente tem toda uma cautela, toda uma atenção quando vamos cumprir mandados em determinados locais, inclusive nos horários que a gente já sabe quais são os melhores horários de cumprimento. Agora, eu gostaria, Roberto, de chamar a atenção, além desse problema que tem do risco, é nesse período de pandemia, desde o dia 17 de março, que, por conta da determinação do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos em regime extraordinário de plantão. Os oficiais de justiça são os servidores que estão trabalhando, sim, em home office, mas estão trabalhando presencialmente. A diligência, separação de corpos, busca apreensão de menor, cumprimento de liminar. Os oficiais de justiça, nesse período, estão indo a campo, fazer a diligência presencial. E aí, nesse sentido, para preservar, para ter todas as cautelas, nós requeremos do Tribunal de Justiça equipamento de proteção individual. E junto com a Federação, nós requeremos ao Estado do Ceará o fornecimento de EPIs, né, e também da testagem. O requerimento assinado por mim e pelo João, ele foi acatado pelo Estado, o Estado já forneceu o EPI, aguardamos agora a questão da definição sobre a testagem e também o Tribunal de Justiça atendeu ao nosso requerimento e forneceu o EPI. De sorte que é preciso que a população entenda que enquanto não houver uma vacina, o perigo continua. E nós, mesmo passado o período de pandemia, quando houver um retorno, ainda que gradual às atividades, nós teremos que trabalhar de forma protegida. E nós temos, juntamente com a Federação, acionado o Estado, e temos, através de requerimento, e diretamente com o Tribunal, conversando com o desembargador, o presidente do Tribunal, conseguimos esses equipamentos de proteção individual que servirão, e muito, não só para agora, mas também a posterior, porque em potencial, por trabalharmos externos, somos vetores, transmissores ou reprodutores. Nesse sentido, a gente precisa desse material e foi uma conquista importante que a gente teve junto ao Estado, quando interviemos junto com a Federação e diretamente com o Tribunal, tendo sido atendido pela atual administração no fornecimento de EPIs. João Batista, essa é a realidade que o senhor tem acompanhado no Ceará, tem se reproduzido no Brasil inteiro. Mas aqui há de se registrar o empenho do sindicato dos oficiais do Estado do Ceará, através do presidente, porque nós não estamos falando de retomada, nós estamos falando de uma realidade já atual, porque não houve paralisação, não houve teletrabalho. Como é que o senhor enxerga essa realidade do Ceará? Bom, aqui efetivamente no estado do Ceará, como o Wagner bem falou aqui, nós requeremos ao governo do estado, e aqui tem que fazer justiça, e tem que ser colocado aqui através do governador Camilo Santana, que forneceu esses materiais agora, e o tribunal agora também forneceu, mas está faltando ainda uma coisa que é a realidade maior. Como é que você pode colocar o oficial para campo sem fazer a testagem se ele está ou não portador? Porque uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, no estado de Roraima,
o presidente do tribunal lá, através do Poder Judiciário, ele está testando o oficial antes do retorno, agora às atividades, né? E a cada 15 dias é feito um novo teste para saber se ele foi ou não contaminado. Essa luta da federação tem que ser levada a cabo a todo o Brasil. Então, aqui, o governador Camilo Santana, junto com o presidente Washington, forneceram material, mas antes de ser fornecido esse material, veja a função importantíssima do próprio sindicato. Foi o sindicato que, inicialmente, para que toda a sociedade aqui também o saiba, que disponibilizou o material de proteção individual. Porque um exemplo triste disso, e infelizmente a gente tem que comentar porque é a realidade e ninguém está aqui para esconder nada, no estado de Mato Grosso, por exemplo, o sindicato teve que ajuizar uma ação contra o Poder Judiciário para que fosse fornecido esse material. Com essa problemática toda, com o Brasil como esse país continental, a federação entrou com procedimento junto ao Conselho Nacional de Justiça, que saiu nova regulamentação agora, e é bom que isso também fique claro, que o retorno só se dará pela própria decisão do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido disponibilizado por cada tribunal o seu material de proteção individual, resguardado a saúde do oficial de justiça. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer assim, temos os números aqui, a justiça continua andando, muitos processos estão encaminhando, está certo, mas nós temos dois problemas. Primeiro, o cumprimento desse mandado quanto da flexibilização. Segundo, o excesso de mandados quando do retorno. Esses mandados, esses processos continuam andando aí. Então, se não tiver a testagem, para que se saiba efetivamente se o oficial ele é portador assintomático ou fornecimento de material de proteção individual, a federação, por certo, vai adotar suas medidas. Um caso emblemático também, por exemplo, para se destacar aqui, depois eu falando aqui do Ceará, no Maranhão, colocaram uma adesão judicial, porque o magistrado queria fazer isso, através de audiência de réu preso. Agora, como é que querem fazer a audiência de réu preso? O oficial se dirige ao presídio e no presídio, o oficial de posse de seu material vai fazer essa audiência do réu preso e os outros vão estar resguardados. São certas situações que a gente tem que colocar para a sociedade, que se hoje tem 11 mortos no Brasil, nós somos a segunda categoria que mais tem morte. Vou destacar de novo. O pessoal da saúde e segundo oficial de justiça. Fora os N contaminados que tiveram recuperação, e o Wagner bem citou aqui, de colegas que já foram contaminados e já retornaram de novo à atividade. Então imagina, comarca com um oficial de justiça. Esse oficial contaminado, como é que isso vai andar? A justiça, quando ela foi pensada pela Constituição de 88, como a Constituição solidária, defendida muito por Ulisses Guimarães, a chamada inserção da população mais carente para a sociedade, também tem que ser visto isso. Então, aqui no estado do Ceará, o prefeito Roberto Cláudio, aqui vai meu reconhecimento também ao prefeito Roberto Cláudio, forneceu as vacinas H1N1 e temos sim buscado esse reconhecimento. E o sindicato faz a sua parte no sentido de que possa materializar essa proteção. Senão, não seriam 11. Seriam quantos, sabe-se lá? Você sai, é contagiado, é contaminado... João, deixa eu ouvir aqui o Wagner, que ele quer falar aqui sobre o estado do Ceará. O que você queria ressaltar? Eu quero ressaltar que nós, nesse bom relacionamento que nós temos direto com a administração do Tribunal de Justiça, nós teremos duas reuniões que se avizinham. Uma essa semana, na próxima sexta-feira, que nós iremos já discutir com o tribunal quando houver o retorno, como é que será a nossa atuação, e teremos, dentro do que o João colocou sobre as unidades prisionais, na próxima segunda-feira, uma reunião com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, por solicitação nossa, e juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria de Segurança, sobre o cumprimento das ordens judiciais das unidades prisionais. Nós entendemos, até aqui adianto para a sociedade, que propusemos ao Tribunal de Justiça que o retorno às atividades, os oficiais de justiça passem a trabalhar de forma híbrida, que não seja facultado o direito de continuar fazendo as diligências presenciais, mas também trabalhando de forma remota. Quer dizer, é possível? É possível, principalmente porque o artigo 246 do Código de Processo Civil, ele diz lá claramente que a Fazenda Pública e as grandes empresas têm que se cadastrar no portal do tribunal para receber atos de comunicação. Isso ajuda muito, e há duas resoluções da Lavra do desembargador Washington
que trata dos meios de remoto de comunicação, tanto em sede de juizado especial, como também no juizado da mulher. Então, o que a gente precisa é aprofundar isso, que as unidades penitenciárias se capacitem para fazer videoconferência realizada pelos oficiais de justiça e assim nós possamos levar nossa atividade com a segurança e os cuidados que o João falou. Aproveito, Roberto. Deixa eu aproveitar aqui, para interromper, para pedir logo que o nosso querido João Batista, que representa a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, faça as suas considerações finais em 30 segundos. Bom, eu queria agradecer aqui a TV União e deixar claro para a população e para a categoria dos oficiais de justiça que a federação está fazendo seu papel e nós vamos continuar fazendo nosso papel, que é a defesa de dignidade, condição de trabalho e segurança, principalmente nesse problema da pandemia. Nós não podemos permitir que o oficial seja exposto a ter sua vida e trazer esse problema para dentro de casa sem que haja realmente uma condição de trabalho digna e justa. Aqui no estado do Ceará, volto a dizer, o desembargador Washington, na presidência do Tribunal de Justiça, tem mantido um bom relacionamento com o sindicato e tem buscado soluções. Isso é o que eu vejo como principal motivo, o diálogo para que se busque uma solução justa e pacífica, preservar a vida, manter a sociedade com justiça, dignidade e respeito. Obrigado, João Batista. Wagner Venâncio. Eu quero agradecer ao prefeito Roberto Cláudio, que através da intercessão do sindicato e do nosso colega Iraguaçu Teixeira, que é vereador, forneceu o H1N1. Estamos agora aguardando a decisão do Estado para levar essa vacinação para o interior. Agradeço ao prefeito Roberto Cláudio, ao secretário de Saúde do município, ao colega Iraguaçu Teixeira. Agora agradeço, através do Dr. Elcio Batista, da Casa Civil, o governo do Estado, por ter atendido o requerimento conjunto da Federação e do Sindicato sobre o EPIs, e agradeço a administração do tribunal no sentido dessa conversa franca e aberta e sincera que tem tido com o sindicato. As dificuldades são grandes, mas sabemos que com muita paciência, com muita prudência, com muita responsabilidade, avançaremos e, acima de tudo, cumprindo o nosso mistério, mas preservando a nossa saúde, dos familiares e da sociedade em geral. Nós estamos abertos ao diálogo e continuaremos discutindo. Obrigado, Wagner Venâncio. E daqui a pouco vai chegar o príncipe do Montes, jornalista Igor Holanda. É no próximo bloco. Bem, estamos de volta e na boa companhia do príncipe do Montes. Olá, meu companheiro. Olá, querido, tudo bem com você? Tudo show. Esse apelido pegou mesmo, viu? O príncipe do Montese. Mas o Montes é um bairro querido demais e você tem feito um trabalho de destaque no jornalismo cearense e está todo mundo te acompanhando e pedindo seu retorno aqui por da hora. Certeza. Inclusive, hoje eu vou mandar um abraço também para o pessoal do Metrofoc de Fortaleza, em nome do meu querido Carlos Alberto, da estação Juscelino Kubitschek, que acompanha sempre o nosso programa todos os dias. Roberto. E você também tem participado do União Brasil, que é o nosso jornalismo, e do programa Matino com a Carol Pinheiro. A gente sempre leva a informação para você de casa, da medida que ela realmente é. Ou seja, eu participo aqui toda hora, participo do União Brasil e também participo do Matino. A gente sempre está levando, informação aqui na TV União para você de casa. Olha, essa semana nós denunciamos aqui que trabalhadores do setor de transporte de passageiros intermunicipais e interestaduais estão sendo prejudicados. Uma situação muito triste, porque está sendo vítima a Justiça do Trabalho, está sendo vítima uma categoria profissional inteira. Mas o que é pior de tudo é pegar um trabalhador que passa 10 anos, 20 anos, para não lhe pagar nada. E o pior, leva essa pessoa a uma situação de desespero tão grande que o faz mais ainda hipossuficiente. Veja a situação. Mês de março demitiu as pessoas, não pagou o salário de março, não pagou de abril, não pagou de maio. Aí leva uma proposta que a pessoa peça demissão, receba metade do seu salário, metade do direito Y e X, pago em 5 vezes, sabe-se lá quando, depois que acabar a pandemia. É isso que os empresários do setor de transporte de passageiros estão oferecendo. E o pior, além de tudo isso, a suspeita que o setor empresarial está disponibilizando, pagando o advogado do trabalhador para defender o trabalhador. Para defender quem? Como é que dá para acreditar nessa conversa, Igor? Uma situação bem complicada, principalmente nessa época de pandemia,
onde as pessoas realmente precisam de dinheiro para se manter, né? Além do normal, na verdade. E aí as pessoas que precisam trabalhar não estão recebendo o dinheiro da maneira que realmente deve ser. Isso é uma lástima muito grande, principalmente vindo dos empresários, que aí sempre cai, sempre afeta o menor. A menor pessoa, que no caso é o trabalhador que trabalha para sustentar a família. A gente pede esse apelo para os empresários para ter um maior segmento, ter mais atenção em relação a isso e não atrasar o salário desses funcionários, Roberto. Eu quero é que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal entrem em cena, porque é grave, é gravíssimo. Vamos ouvir o que tem a dizer a Justiça do Trabalho? Já a Justiça do Trabalho informou que as ações de homologação de acordos extrajudiciais que aconteceram na 13ª Vara do Trabalho tenham sido acompanhadas pelo Ministério Público do Trabalho, que está acompanhando todas as ações, tendo sido autuado individualmente. O MPT alegou interesse público e tem oferecido parecer e participado de todas as audiências. O referido sindicato laboral também tem solicitado intervenção nas ações, tendo sido os pedidos acolhidos. Desde o início da pandemia do coronavírus, a Justiça do Trabalho do Ceará homologou 272 transações extrajudiciais, dado atualizado até 8 de junho de 2020, relativos à classe processual Covid-19. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região ressalta que a análise das homologações dos acordos extrajudiciais é feita pelos magistrados competentes em cada caso concreto, os quais estão agindo diligentemente para evitar quaisquer tipos de fraudes e garantir o fiel cumprimento da lei. Já o Ministério Público se pronunciou da seguinte forma: nesse tempo de pandemia, de um modo geral, o Ministério Público do Trabalho está atuando de duas formas. Em uma forma dialogal, que é conversando com empresários, conversando com as representações de trabalhadores, principalmente no campo coletivo, a melhor saída para o enfrentamento dessa crise. E temos também uma atuação investigativa, em que o Ministério Público do Trabalho recebe denúncias e passa a investigar sobre atos que supostamente estariam sendo cometidos pelas empresas. Então seriam acordos individuais celebrados entre empresas e trabalhadores, em que os trabalhadores estariam renunciando a direitos, ou então algumas formas de rescisão contratual sem que esses direitos sejam pagos, ou redução salarial fora do permitido pela legislação. No setor de transporte não tem sido diferente. Nós sabemos das dificuldades que o setor de transporte está enfrentando, tanto o de transporte urbano, municipal, quanto o interurbano. Sabemos das dificuldades, sabemos que algumas empresas provavelmente vão quebrar pelo meio do caminho, sabemos também das incertezas econômicas e das dificuldades que os empregados estão enfrentando, alguns perdendo o emprego e outros sem saber se retornarão ao mercado de trabalho. A melhor maneira que temos encontrado realmente é a forma dialogal, mas as denúncias que foram apresentadas ao Ministério Público a esta altura, em razão da pandemia, já chegaram quase 500 denúncias ao MPT, e no âmbito das audiências de conciliação, das audiências negociadas ou em que se tenta a negociação coletiva, nós já realizamos mais de 50 audiências. Então, o Ministério Público está atento às irregularidades que porventura estejam sendo cometidas, estamos apurando essas irregularidades e, paralelamente, estamos tentando encontrar soluções coletivas para o setor. Então, o Ministério Público se disponibiliza à sociedade e reafirma o seu compromisso de atuar institucionalmente na defesa da legislação do trabalho e também atento à realidade das empresas. Meus parabéns a todos os procuradores do Ministério Público do Trabalho que têm feito um papel importantíssimo na proteção do mais fraco, do trabalhador, protegendo inclusive de criminosos, que quem faz esse tipo de atitude, esse estelionato através de lei dissimulada, comete crime, e é por isso que a Polícia Federal deveria estar atenta. Quero registrar também o papel do sindicato Sintet, que tem sido fundamental na proteção dos trabalhadores. O Sintet não ficou
O Sintede, em nota, informa que não ficou inerte ante as denúncias recebidas de vários trabalhadores que estariam aderindo a um acordo onde se abria mão de direitos e ainda era aceito que as verbas rescisórias fossem pagas em 5 parcelas, com a primeira com vencimento depois do fim da pandemia, sem contar que no referido acordo os trabalhadores deveriam dar quitação total do contrato de trabalho, ou seja, nada mais poderia reclamar. Então está aí o alerta, mas é preciso esclarecer que há 2 sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Intermunicipal de Passageiros, que é o Sintede, e o Sintro, que são os rodoviários urbanos. Ontem, lá em Caucaia, na segunda vara do trabalho de Caucaia, ocorreu, atenção você de Caucaia, fique muito esperto, ocorreu na Justiça do Trabalho de lá, audiência para homologar acordo extrajudicial com os trabalhadores da empresa de ônibus Vitória. Então, pedimos aos senhores trabalhadores da empresa de ônibus Vitória que se sentiram prejudicados, que denunciem ao Sintro e ao Ministério Público do Trabalho. E, se estiver presente ao juiz, comunique, doutor juiz, quem contratou esse advogado aqui foi a empresa, porque eu não conheço esses advogados. E aqui, a TV União, com a responsabilidade, abre espaço para os trabalhadores, abre espaço para os advogados das empresas de transporte de ônibus, do Inhamuns, da Vega, da Guanabara, dessa empresa Vitória, de todas as empresas que estão agora suspeitas de levar vantagem em cima da pandemia para subtrair direitos dos trabalhadores. E o advogado Carlos Chagas, ele, que representa o jurídico do Sintro, ficou de mandar para a nossa produção explicações e esclarecimentos. São mais de 1.000 trabalhadores prejudicados. Tem uma palavrazinha nessa frase desse cara que ele falou agora, que é diálogo, que é muito importante. É óbvio que muitas empresas vão quebrar, é óbvio que muitas empresas vão decretar falência, não só aqui no Ceará, mas a nível nacional, mas isso não justifica dizer que as pessoas mais pobres, que os funcionários, que os operários, eles têm que sentir a dor total, eles têm que perder emprego, eles têm que renunciar muitas vezes os seus direitos, ou seja, existe o diálogo sim, então empresas, advogados, sindicatos e funcionários, eles têm que sentar, têm que fazer uma reunião para que ninguém saia perdendo. Até porque a gente pode perceber que aqui nessa informação, quem está saindo perdendo são os funcionários. Igor Holanda, você que é o portador de boas notícias, tem novidade boa? Hoje, muitas pessoas, cerca de 2,6 milhões de brasileiros que nasceram no mês de outubro, vai poder sacar o seu auxílio emergencial, auxílio esse que serve para muitas pessoas comprarem. Tem pessoas que estão vivendo exclusivamente, que perderam o emprego, do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro já sinaliza que vai prorrogar por mais 2 meses esse auxílio. A gente não tem informação se vai ser 600 ou se vai ser 300, mas vai ser por mais 2 meses e disse mais, que vai lançar um novo projeto que se chama, deixa eu só dar uma colinha aqui, Renda Brasil. O Bolsonaro, juntamente com o ministro da Economia, vai lançar um novo projeto, Renda Brasil, que é para fazer com que os brasileiros permaneçam um pouquinho, saia desse fundo que a gente está aqui no país. Roberto. Que coisa boa, boa notícia, boas informações é aqui no Da Hora. Você manda que o WhatsApp aqui para a gente, que nós vamos aos poucos lendo, participando e envolvendo você. Vamos agora para o pequeno intervalo. Bem, estamos de volta e lembrando a você que dia 22 de junho retorna a funcionar os restaurantes. Enquanto isso, você que está indo trabalhar, que ainda não tem opção, eu quero dar uma dica para você. Frigideira do Johnny está fazendo quentinhas a R$ 15,00 e aí você vai por R$ 14,99, aí já aumentei 1 centavo. Você compra uma quentinha e que é uma delícia. Também tem mais novidades, que é o retorno ao comércio essa semana. A nossa equipe de jornalismo foi fazer uma matéria lá no centro de Fortaleza. Confira. Uma terça-feira bem movimentada no comércio do centro de Fortaleza. Nem parece que a cidade é o epicentro da pandemia do novo coronavírus. Desde segunda-feira, as lojas de rua e os shoppings da capital
reabriram. A fase que nós saímos da transição foi muito boa e serviu de exemplo para a primeira fase, que é essa que nós estamos voltando. Pelo menos 82 mil pessoas retornaram ao trabalho no comércio só no centro. É o que explica Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza. Nós estamos voltando com um número muito maior, porque são 82 mil pessoas que voltaram e 17 segmentos. Então a estrutura basicamente já estava pronta lá na fase da transição que nós procuramos fazer e implementar de modo eficaz e eficiente para dar segurança. Além da mudança do horário do funcionamento das lojas de rua aqui no centro, outra medida adotada pela CDL é a alteração do fluxo da circulação de clientes nas principais ruas que registram o maior movimento. Nós temos o limite de 12 pessoas por metro quadrado, então ela tem que esperar que a loja fique com um número suficiente para que ele entre à loja. Então, essa preocupação o consumidor já está tendo e o lojista também. E nesse retorno, após quase 3 meses parados, toda injeção de ânimo no comércio é bem-vinda, como, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial. Todos esses programas de transferência de renda, eles são muito importantes, seja lá qual for, porque ele dá uma renda para aquela pessoa que está sem, aquela pessoa que está precisando. Ainda segundo Assis Cavalcante, falta definir como será o funcionamento do comércio aos sábados, já que durante a semana o horário foi reduzido. Mas no sábado podemos abrir mais cedo, considerando que nós não temos esse fluxo do pessoal da indústria, do pessoal do servidor público, então a gente pode abrir um pouco mais cedo e fechar um pouco mais cedo. Nós estamos estudando isso com a prefeitura. E tudo está sendo calculado para que os bons ventos voltem a soprar sobre o comércio da capital cearense. Nós estamos muito otimistas para que, com essa retomada, precisamos ter muito cuidado, muita prudência para que a gente possa avançar nas fases seguintes, mas nós estamos comprometidos, a CDL está dando todo o apoio ao lojista, aos consumidores. E eu nem tinha me acordado, já tinha a Polícia Federal na rua, batendo na casa do governador, no palácio, do local de trabalho do governador. De que estado, Igor? Região Norte, Pará, hoje amanheceu em farra de respirador, principalmente. A Polícia Federal amanheceu cedo lá em Belém do Pará. Roberto, conta mais um pouquinho sobre essa história pra gente. Olha, 50 milhões de reais foi o valor investido, sendo pago antecipado 25 milhões de reais. E a Polícia Federal, numa mega operação envolvendo 130 agentes, 6 estados para ir a diversas empresas. E o pior, os equipamentos que vieram da China não servem para o coronavírus. Crime, mas eu não sou especialista. E eu me socorri do advogado criminalista Valdir Xavier, que vai nos contar o que se passa. Olá, meu caro Roberto Pires. Na realidade, a operação da Polícia Federal realizada hoje no estado do Pará decorre de decisão do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que encontra-se entre os investigados o governador do estado, que atrai a competência para aquele tribunal superior. Foram realizadas buscas e apreensões e um bloqueio no valor de 25 milhões. Todas essas medidas decorrem da apuração que está sendo feita quanto à aquisição de respiradores para os hospitais daquele estado. No entender da Procuradoria-Geral da República, essas aquisições foram de materiais inservíveis ou padeceram de algumas ilegalidades e irregularidades que serão discutidas ao longo tanto da investigação como de eventual ação penal que vier a ser proposta futuramente. Então, nós não podemos perder de vista que estamos numa fase embrionária dessa investigação. É óbvio que tanto os órgãos de fiscalização como o próprio Ministério Público estão vigilantes com relação a todos esses gastos públicos num período de calamidade ou de pandemia como o que estamos vivendo. E isso demanda, na realidade, uma apuração bem criteriosa e bem rigorosa. Então, por enquanto, há indícios do cometimento de vários delitos, corrupção, prevaricação, lavagem de dinheiro, no entender dos órgãos acusatórios, mas tudo isso precisa ser respeitado, o contraditório, a ampla defesa, todos esses corolários que a Constituição garante.
Então, no momento, o que se tem é que o Tribunal Superior, entendendo que havia elementos plausíveis e a necessidade da adoção dessas medidas cautelares, as determinou para que fosse resguardada a investigação e resguardado o patrimônio público. Então, por enquanto, o que temos é isso. Obrigado, doutor Valdir, um dos maiores criminalistas do nosso país, que trouxe essas explicações do ponto de vista de uma pessoa que entende do riscado. Também preciso informar os senhores que o STJ determinou que seja bloqueado 25 milhões do governador Helder Barbalho. Veja a situação. E para a Procuradoria, Helder Barbalho tinha consciência, tinha deliberação, tinha interação com tudo isso que aconteceu. Então você tem Rio de Janeiro, governador Whitson, você tem diversos estados. Aqui no Ceará, algo parecido também aconteceu com a Prefeitura de Fortaleza. Mas a Polícia Federal tem trabalhado e há uma expectativa de vir mais notícias dia a dia em razão desse evento pandêmico. Mas temos notícias de última hora com o Igor Holanda. A gente acabou de falar sobre auxílio emergencial, que é uma boa para quem realmente precisa receber esse valor. Mas olha só, pessoas de 3 cidades do interior do Ceará estão agora sob a Polícia Federal, que está fazendo uma operação. Cidades como Morrinhos, Russa e Quixeré. Segundo informações da Polícia Federal, casas lotéricas estão sendo suspeitas de clonar cartões de beneficiários do auxílio emergencial para que possa ser autobeneficiado desse benefício. Ou seja, Quixeré, Russas e Morrinhos estão agora com agentes da Polícia Federal aqui no interior do Ceará para fazer busca e apreensão de pessoas que clonavam, pessoas das próprias lotéricas que clonavam esses cartões de má fé, digamos assim. Impressionante, é um programa de política que tem que trazer notícias de polícia. Essa é a qualidade do povo brasileiro. Vamos criar vergonha na cara, minha gente. Olha, eu preciso agradecer a sua participação, meu amigo Igor Holanda. Suas considerações finais. A minha informação final é que é vergonhoso, principalmente essas pessoas que se auto-beneficiam de pessoas tão humildes. Então, fica aquela vergonha, às vezes até de ser brasileiro. A gente pede que a Polícia Federal realmente puna essas pessoas, Roberto. E até mais. Meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e amanhã tem mais da hora.